Boa noite, senhoras, senhores vereadores e assistência. Declaro aberta a segunda reunião ordinária e terceira reunião anual deste Legislativo Municipal. Sobre a ata da primeira reunião ordinária de 2015, os vereadores já têm conhecimento e dispensam a leitura da mesma. Coloco a ata em discussão. Coloco a ata em votação. Vereador Leonardo. Sim. Vereador Gilmar. Sim. Vereador Rubens Nésio. Sim. Vereador Reliando. Sim. Vereador Paulo Machado. Sim. Ata aprovada por unanimidade. Antes de fazer a leitura das indicações, queria comunicar a ausência de 2 vereadores. O vereador José Benedito se encontra em visita ao médico e o vereador Wagner Carlos, por motivo de uma reunião, talvez não consiga chegar em tempos, mas já ambos justificando a sua falta. Vereador Gustavo está a caminho. Leitura das indicações. Indicação número 3. O vereador que essa subscreve vem solicitar, depois de ouvido o plenário dessa Casa Legislativa, que seja encaminhado ao Executivo Municipal indicação no sentido de fazer a seguinte solicitação: averiguação, reforma e limpeza das valetas nas redes de esgoto na localidade de São Cristóvão. Rubens Nésio de Carvalho. Indicação número 4. Indicação no sentido de fazer a seguinte solicitação: construção de uma quadra poliesportiva para as comunidades de São Cristóvão, São Luís e São Pedro. Rubens Nésio de Carvalho. Algum vereador que, por motivo de tempo, queira fazer alguma indicação verbal neste momento? Vereador Gilmar, Rubens já fez, vereador Eliando. Tá. Vereador Paulo Machado, alguma indicação verbal? Vereador Leonardo. Leitura do requerimento. Requerimento número 4, de 2015. O vereador infracinado, em pleno exercício dos poderes que lhe são inerentes, vem à presença de Vossa Excelência, no uso de suas atribuições e nos termos das disposições regimentais, em especial com fundamento no artigo 102, inciso 10º, artigo 116, parágrafo 3º, inciso 10º e artigo 133, todos do regimento interno dessa Casa, para formular o presente pedido de requerimento, a fim de que seja o mesmo submetido ao plenário dessa Casa e, uma vez aprovado, seja providenciado a solicitação abaixo descrita. Reitera o solicitado no ofício número 130 de 2014, cuja cópia segue em anexo, tendo em vista que consta na Lei Municipal 1375 de 2013, requer listagem completa dos estudantes agraciados com vale transporte referido na citada lei, referente aos meses de julho de 2014 a fevereiro de 2015. O valor pecuniário despendido pelo município para o atendimento do que preconiza a referida lei. Face a constantes denúncias de não pagamento do vale-transporte em questão, requer informações acerca da procedência das denúncias, bem como comprovação dos repasses aos respectivos estudantes, e, se for o caso, seja externado o motivo da suspensão do benefício. Qual o critério utilizado para o transporte de estudantes para o município de Valença? Faculdades, cursos técnicos e cursinho pré-vestibulares, cursos regulares e afins, no ônibus escolares e demais veículos de propriedade do município. Constam ainda denúncias sobre a não disponibilização de um ônibus escolares até o dia 23 de fevereiro de 2015, ocasionando excesso de lotação no veículo menor. Qual o motivo da não disponibilização do ônibus? Leonardo Machado de Lima Reis. Senhor presidente. Vereador, pois não? Boa noite, mesa composta, senhores vereadores, assistência.
Vai ser tema de uma palavra livre desse assunto, mas eu solicito aos vereadores que aprovem o requerimento, porque nós estamos tendo vários problemas em relação a 2 pontos relacionados ao assunto, né? Primeiro, o repasse aos alunos do valor que fazem jus pela lei, que eu não me recordo o nome agora, 13.000 alguma coisa, que já foi tema de outros assuntos aqui tratados, e o transporte que vem sendo feito pelo ônibus escolar, os ônibus escolares, que está igual o caminhão de transportar frango, como diz o outro. Tem 30 vagas e 60 pessoas. Então, ou mais. Então a gente tem que ver isso, mas isso eu vou falar na palavra livre com mais tempo, mas eu peço a Vossa Excelência que aprovem o requerimento e seja lembrado o Executivo do prazo de resposta de 15 dias. Perfeito. O vereador, este requerimento que Vossa Excelência apresenta, também aprovo o requerimento, porque quando se propôs, o prefeito propôs a gratuidade do transporte de alunos para fora do município, era feito em ônibus contratado, né? Então, só para minha informação, eu gostaria de saber se hoje esse transporte está sendo feito unicamente pelo ônibus da prefeitura ou ainda tem o passe no ônibus de horário? Então, pelo que se sabe, tanto é que o requerimento faz alguns questionamentos nesse sentido. Mas pelo que se sabe, só para, então, já que nós, para introduzir o assunto, nós aprovamos aqui, né? Todos sabem aí, aprovamos, depois de muita solicitação, muito pedido e tal, inclusive com a plateia lotada no horário fora do horário da reunião, lotada de estudantes, nós aprovamos, com a presença inclusive do prefeito municipal, aprovamos o repasse aos alunos de um vale transporte. Vale transporte esse, qual que é o nome da lei, Monique? Que eu não me lembro. Qual que é a data dela, você não lembra? 1375. 1375. Então, essa lei foi aprovada, prevendo o repasse de um vale transporte aos alunos, eu vou ler aqui que fica mais fácil, aos estudantes, entendendo para os estudantes, para efeito dessa lei, toda pessoa de qualquer idade que estiver matriculada em cursos regulares ou de suplência de todos os níveis de ensino, públicos ou privados, de natureza técnica ou profissionalizante. Então, o valor base dessa lei, desse vale transporte, seria o valor de transporte da passagem praticado entre Valença e Parapeúna e de volta. Porque eu acho que até com justiça tirou-se a média de alunos que estudam fora do município e a grande maioria, 90% ou mais, estudam em Valença. Com exceção dos alunos que estudam ali na faculdade UGB, né? Indo para a Barra do Piraí, próxima Barra, eu acho que já é que ali a prefeitura, no parágrafo único do artigo 2º, ela pela emenda desta casa, ela tem um acréscimo no valor. Só que acontece o seguinte, a prefeitura, existem denúncias aí constantes, porque esse projeto, várias coisas, o projeto, a princípio, foi muito mal feito, com todo respeito às pessoas que trabalham nisso, então, obviamente não por intenção, mas é porque, se a pessoa quiser estudar em São Paulo, aquela coisa que a gente já falou, a pessoa pode estudar em São Paulo, recebendo uma ajuda de custo da prefeitura, no valor da passagem de Valença. Ponto. O Juiz de Fora, mesma coisa. Só que a demanda cresceu muito, e era de se esperar. Então nós temos aí hoje, eu até está pedindo informação ali da quantidade, mas nós temos seguramente aí mais de 100 alunos pleiteando esse vale transporte com direito.
Só que a prefeitura hoje não está repassando. As denúncias que existem que não está repassando para ninguém. Outras denúncias existem que existe repasse para um número X de estudantes que não se sabe qual é o critério e o outro número não recebe. Então isso tudo tem que ser averiguado. Mas, independente disso, chegando ao assunto que Vossa Excelência tocou, em junho do ano passado, antes de junho de 2014, os ônibus municipais escolares eram proibidos de transporte extramunicipal, tanto de alunos como de diversos. E a prefeitura poderia praticar, caso houvesse interesse, em ônibus contratados, privados contratados. Era o que ocorria na época. Depois dessa mudança na legislação federal, esses ônibus escolares eles podem fazer o transporte de estudantes, inclusive universitários, para outro município. Pelo que se entende, a prefeitura optou em fazer o transporte desses alunos com esse ônibus, com dois problemas. O primeiro é que o ônibus é pequeno para o número de alunos. Segundo, que tem alunos que não estudam no horário noturno, que é o ônibus que transporta. E agora, terceiro, é que um ônibus está parado, pelo que eu me informei hoje à tarde, ele ia voltar hoje, não sei se voltou, não pude confirmar, e o outro ônibus, que é um micro-ônibus, também não está em condições ideais, com pneus carecas, eu pude constatar hoje, e ele cabendo 20 pessoas, está carregando 50. Aí ontem, inclusive, providenciaram de última hora uma Kombi, que também, com um número de lotação aí de 10 pessoas, 9, não sei, foi com mais de 15. Então, além de tudo, ainda está colocando em risco a vida dos nossos filhos aí, dos nossos cidadãos. Então, esse é o problema. O problema é que o transporte está sendo feito de maneira insuficiente e o repasse, ao que tudo indica, não está sendo realizado. E a prefeitura não justificou. Mas ela pode fazer no ônibus escolar. Ela fazendo o transporte com carro próprio, né, com micro-ônibus, ela fica na obrigação de... É uma obrigação fazer o transporte. Na verdade, assim, a lei... Se não couber no 11, ela tem que pôr outro carro para levar... O vereador Paulo, a lei, na verdade, no artigo 1º, ela autoriza o prefeito a fazer o... Não, eu acho que até o que está na lei seria talvez mais barato do que o carro colocar próprio. O ônibus, né? Mais segurança, mais... Né? Sem dúvida, sem dúvida. Também acho. O uso do carro próprio talvez ainda... Mais dispendioso, né? Mais dispendioso, né? Corre mais risco. Sem dúvida. Só que é aquela história, depois que um serviço... E isso é muito justo e o cidadão tem que cobrar. A gente custa para conseguir um benefício, que é um investimento, a meu ver. Você está levando aluno para estudar, é um investimento, que vai ter um retorno para o município isso. Todos concordam, eu acho. Então, depois que se conquista isso, sendo lei que obrigue ou não, é uma conquista. Isso não pode ser perdido mais. Se a prefeitura assumiu essa responsabilidade... como nós assumimos na nossa vida privada as responsabilidades diversas, se a gente assume uma responsabilidade, nós temos que arcar com a responsabilidade assumida. Não adianta a gente fazer uma política de tentar fazer o transporte em véspera de eleição, em ano eleitoral, e depois acabou o transporte, e os alunos continuam, e as pessoas inclusive preparam o seu orçamento para isso, né? Espero ter... Pois porque, na verdade, senhores vereadores, eu queria até no tocante ao assunto, seria de boa qualidade para a nossa reunião que nós discutíssemos mais sobre este assunto ao final, ao término, para não alongar muito nesse início, e coloquemos então o requerimento em votação. Podemos então seguir para adiante? O requerimento, vereador Leonardo. Sim. Vereador Gilmar. Sim. Vereador Rubens Nézio. Sim, senhor presidente. Vereador Eliando. Sim. Vereador Paulo Machado. Sim. Requerimento aprovado por unanimidade. Passamos a seguinte a leitura das correspondências.
Excelentíssimo senhor Alexandre de Almeida Paiva, venho muito respeitosamente, através deste, solicitar a Vossa Senhoria um espaço nessa casa para apresentação do relatório anual de atividades ano 2014 do escritório local da Emater, de Rio Preto, conforme consta no inciso 13 da cláusula 3ª do convênio que entre si celebram o município de Rio Preto e a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural dos Estados de Minas Gerais. Se possível, gostaria que essa apresentação fosse realizada na reunião ordinária do dia 24 de março de 2015, utilizando os últimos 40 minutos da mesma, distribuídos da seguinte forma: 5 minutos para abertura, 20 minutos para apresentação dos trabalhos realizados, 5 minutos para expor a programação do ano de 2015 e 10 minutos para palavra livre. Nessa oportunidade, preciso frisar que contaremos com a presença do gerente regional da Emater de Juiz de Fora, senhor Idelbrando Marcelo Campos Lopes. Assim sendo, aguardo a confirmação, via ofício com antecedência da data e do horário de início do evento para ser encaminhada à unidade regional da Emater de Juiz de Fora. Sem mais para o momento, despeço com protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Viviane da Silva C. de Moura. Antes de passar a leitura da próxima correspondência, de antemão, para que conste até em nossa reunião, gravada em ata, a mesa diretora com os demais vereadores dessa casa já estão autorizando o próximo dia 24, que a Emater, junto com o seu coordenador, venha já fazer essa prestação de contas, tá? Mas nada que nós faremos também o ofício enviando a Emater, dando ciência da liberação do espaço. Sim? Teremos agora a leitura do parecer jurídico pelo doutor Alexei. Pois não, velho. Senhor presidente, vereadores, assistência. Senhor presidente, antes da leitura do parecer, só queremos fazer algumas considerações que este documento, ele foi, nós fizemos ele com base simplesmente e única e exclusivamente na cópia do processo licitatório que foi enviado pelo município e que foi solicitado pelo vereador Léo Reis a nossa análise sobre o processo licitatório. Passo então a leitura do parecer. Parecer número 001/2015. Trata-se de pedido de parecer jurídico solicitado verbalmente em plenário a esta assessoria pelo excelentíssimo senhor vereador Leonardo Machado de Lima Reis. Segundo o ilustre vereador, respondendo ao requerimento número 11/2014, aprovado por esta Casa Legislativa, o Executivo Municipal forneceu cópia do processo licitatório número 005/2012, na modalidade convite, com julgamento pelo tipo menor preço global. Esclarece ainda o vereador que tal requerimento foi motivado tendo em vista que alguns dos quebra-molas estavam quebrados e outros com ferragem aparente. Da análise inicial, verificamos que no caso em tela são 2 objetos da licitação, quais sejam a execução de obras de engenharia e construção de quebra-molas e recuperação de calçamento em diversas ruas do município de Rio Preto. Preliminarmente, quanto ao material empregado na construção dos referidos quebra-molas, especificado no anexo 1 do edital às folhas 25, esta assessoria jurídica reserva-se ao direito de não manifestar por não possuir conhecimento específico para tanto, devendo tal questionamento ser respondido por profissional qualificado ou por perícia técnica, se for o caso. Do memorial descritivo de folhas 8, consta que seriam construídos 2 na rua Alípio Miranda Ribeiro, 6 na rua Viscondessa do Monte Verde e 2 na rua Professor Vitorino Dalvim.
Ainda sobre os quebra-molas, consta do anexo 1 do edital, também as folhas 25, que a medida dos mesmos deveria ser 7 metros por 1,5, 7 metros de comprimento por 1,5 metro de largura. Consta também do referido memorial sobre a recuperação de calçamento, que os locais a serem recuperados serão indicados pela Prefeitura e serão escolhidos de acordo com a recuperação do mesmo. Após os procedimentos legais, o objeto do certame licitatório foi adjudicado às folhas 107 em favor da vencedora, no caso, a empresa MM Engenharia e Construções de Muriaé Limitada, CNPJ número 07 708 955/001-47, com sede no município de Muriaé. As folhas 109/112 foi firmado o contrato número 004/2012 entre a empresa vencedora acima identificada e o município de Rio Preto, no valor total de R$ 53.574,04. Desse valor, R$ 25.354,29 foram destinados para a construção dos 12 quebra-molas e R$ 28.219,75 foram destinados para a recuperação de calçamentos. Sobre a construção dos quebra-molas, esta assessoria jurídica pouco pode acrescentar, devido, como já dito, não possuir qualificação técnica para tanto. A única ressalva que fazemos nesse sentido, até por residirmos no município, e que por isso nos chamou a atenção, é que, pelo menos nos quebra-molas construídos em frente à Escola Municipal Dr. José Rogério Moura de Almeida, no bairro Divino, a largura dos mesmos não é de 1,5 metro, mas algo em torno de 1,20 metro. Nos demais quebra-molas, a largura deveria ser averiguada. Se tecnicamente comprovada a diferença na largura dos quebra-molas, entende essa assessoria jurídica que a empresa vencedora recebeu um valor indevido, vez que empregou menos material que o previsto, bem como não atendeu ao previsto no edital e no contrato firmado. Como dito anteriormente, há 2 objetos no processo licitatório em análise, quais sejam execução de obras de engenharia e construção de quebra-molas e recuperação de calçamento em diversas ruas do município de Rio Preto. Mas o que mais nos chamou a atenção foi quanto ao objeto recuperação de calçamentos, do qual foi gasto a importância de R$ 28.219,75. Nos chamou a atenção devido ao valor gasto e à total falta de documentação comprobatória da realização dos serviços e a sua devida fiscalização. Não se vê nos autos documento algum que comprove a realização do serviço de recuperação de calçamentos. Não há nem fotos que comprovem a sua realização. Do edital e seus anexos ao contrato de número 004/2012, firmado às folhas 109/112, essa assessoria tem a destacar o seguinte: o item 4.1 do edital dispõe o seguinte: a fiscalização da execução do contrato ficará a cargo do município por empregado ou por empresa especialmente designada para esse fim, que, entre outras, terá a atribuição de atestar a realização do objeto de conformidade com o previsto neste instrumento. Já o item 4.2 dispõe que a fiscalização fica impedida de encaminhar para pagamento documentos de cobrança que não atendam rigorosamente às condições previstas neste instrumento. Já no contrato de número 004/2012, de folha 109/112, consta na cláusula forma de pagamento o seguinte: 1. O serviço realizado será pago de acordo com as quantidades de serviço realizadas, apuradas através de medições mensais e pelos preços unitários. 2.
O pagamento dos serviços somente será realizado após a inscrição da obra no SEI e no CREA, e também pela apresentação dos documentos abaixo discriminados e de conformidade com as disposições instituídas pela legislação e pelas normas do MPS/SRP em vigor. A saber, a linha A, cópia da guia de recolhimento específica quitada, recolhida com a identificação da matrícula da obra do SEI. A linha B, certidão conjunta negativa de débitos relativos a tributos federais e a dívida ativa da União, certificado de regularidade de situação do FGTS, CRF e certidões negativas de débito relativas a contribuições previdenciárias e a de terceiro. A linha C, guias de recolhimento do INSS referente à folha de empregados da obra. E, finalmente, a linha D, principalmente, boletim de medição. Ainda do citado contrato, consta na cláusula 3ª, item 3.1, o seguinte: a contratada assume, por força do presente instrumento, a responsabilidade de indenizar a contratante dos danos ou prejuízos, inclusive causados a terceiros, em razão de defeitos, erros, falhas e outras irregularidades provenientes de negligência, desídia, má-fé ou imperfeição do material, peça ou mão de obra empregada, que tornarem o objeto contratado impróprio às finalidades a que se destina. Tudo isso sem prejuízo da responsabilidade criminal cabível. Já a cláusula 4ª, que dispõe sobre as responsabilidades da contratante, dispõe no item 4.2 que é responsabilidade do município contratante atender às condições de sua responsabilidade prevista nos documentos, bem como nos anexos que integram este instrumento. Assim, vê-se que tanto o contratante, no caso o município, como contratada, não cumpriram o previsto no edital e seus anexos, bem como no contrato firmado. Primeiramente, o município sequer indicou onde seriam realizados os reparos no calçamento, conforme consta do memorial descritivo de folhas 8. Não há nos autos atestado de fiscalização afirmando a realização do objeto de conformidade com o previsto no edital, bem como não consta dos autos medições mensais apuradas pelos preços unitários. Por fim, o pagamento realizado em favor da contratada MM Engenharia e Construções de Muriaé Limitada não obedeceu ao disposto no contrato de folha 109/112, vez que não constam dos autos a juntada dos documentos previstos nas alíneas B, C e D do item 2 da cláusula forma de pagamento constante do citado instrumento. Derradeiramente, também não constam dos autos qualquer documento firmando ou atestando a realização de obras de recuperação de calçamento. Diante de todo o alegado, infere-se que não foram cumpridas cláusulas constantes do edital e do contrato firmado por ambas as partes, quais sejam o município e a empresa MM Engenharia e Construções Limitada de Muriaé, ferindo assim a Lei Federal número 8666 de 1993. Quanto à realização das obras de recuperação de calçamento, entendemos que, devido à ausência de documentos previstos no edital e no contrato firmado, há fortes indícios de irregularidade no processo licitatório ora analisado e que, por isso, devem ser previamente investigadas através de instauração de comissão parlamentar de inquérito, nos termos do artigo 49 da Lei Orgânica Municipal e dos artigos 45 e 46 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, visando apurar as possíveis irregularidades, bem como a responsabilidade das partes. Salvo o melhor juízo, este é o nosso parecer que submetemos para apreciação. Muito obrigado. Pois não. Posso a leitura do parecer jurídico dessa casa. Deixo para mais adiante com relação a alguma discussão. Ofício
leitura de ofício. Agora tem um ofício do senhor Murilo. Queria informar o senhor de antemão que nós enviamos um ofício via Correios, aguardando a resposta da pessoa do senhor Edson Lima Campos, agente de relacionamento dos clientes especiais do Poder Público da CEMIG Distribuição. Em breve estará dando a resposta para nós. Inclusive foi pedido um laudo técnico a respeito do poste ao qual o senhor pediu na última reunião. Sim? Solicito a apresentação do ofício 27.424/2014 da Coordenadoria de Apoio à Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais sobre o parecer prévio emitido sobre a prestação de contas da Prefeitura Municipal de Rio Preto do exercício de 2013 do prefeito Agostinho Ribeiro de Paiva. Excelentíssimo senhor presidente, por ordem do excelentíssimo senhor presidente da primeira Câmara deste Tribunal, conselheiro Sebastião Elvésio Ramos de Castro, e nos termos do disposto no artigo 238, parágrafo único, inciso 1º da Res 12 de 2008, encaminho o parecer prévio emitido sobre as contas deste município, referente ao processo acima epigrafado e constante da ementa e notas taquigráficas que seguem em cópias anexas, acompanhadas do relatório da unidade técnica competente. Cientifico-lhe que, após o julgamento das contas pela Egrégia Câmara Municipal, consoante disposto no artigo 44 da Lei Complementar número 102, de 18/1/2008, deverá ser enviada a este tribunal cópia autenticada da resolução, bem como das atas das sessões em que a matéria foi discutida e votada, contendo a relação nominal dos edis presentes e o resultado numérico da votação. Científico ainda que o descumprimento da remessa dos documentos listados no prazo de 120 dias, previsto no parágrafo único do dispositivo legal retromencionado, poderá ensejar a aplicação de multa prevista no inciso 9º do artigo 85 da Lei Complementar número 102 de 2008, bem como a remessa dos autos ao Ministério Público da adoção das medidas legais cabíveis. Respeitosamente, Gabriele Rezende, coordenadora. Pediria para que a secretária pudesse ler a conclusão do Tribunal de Contas, por gentileza. Constatado o cumprimento das exigências constitucionais e legais, com fulcro no artigo 45, inciso 1º da Lei Complementar número 102 de 2008, combinado com o artigo 240, inciso 1º do Regimento Interno deste Tribunal, voto pela emissão de parecer prévio pela aprovação das contas relativa ao exercício de 2013, prestada pelo senhor Agostinho Ribeiro de Paiva, gestor da Prefeitura Municipal de Rio Preto. Quanto aos dados remanescentes da execução orçamentária, financeira e patrimonial dos municípios constantes da prestação de contas anual, estes devem ser disponibilizados à Diretoria de Controle Externo dos municípios, para fins de planejamento de auditorias e inspeções. Finalmente, registro que a presente manifestação desta Corte não impede a apreciação futura de atos de ordenamento de despesas do mesmo exercício, em virtude da denúncia de irregularidades ou da ação fiscalizadora do Tribunal, em inspeções ou auditorias, cujo resultado poderá ensejar alteração dos índices e limites constitucionais legais apurados nestes autos. Cumpridas as disposições regimentais e findos os procedimentos previstos, arquivem-se os autos. Conselheiro substituto Hamilton Coelho. Pois bem, todo esse documento se encontra na Secretaria
da casa. Caso qualquer um dos nobres edis o queiram, só solicitar à Secretaria da Casa, que será disponibilizado em xerox. Eu pedi ao nosso coordenador-geral da Casa que enviasse a cada um dos vereadores cópias tanto da parte de relatoria quanto da parte de conclusão e fundamentação, para que os mesmos o tenham em mãos. E neste instante, eu vou passar esta prestação de contas para as comissões. A Comissão Legislação, Justiça e Redação Final, a qual o vereador José Benedito Pinto Maia é o presidente. Na sua falta, o seu vice, Leonardo Machado de Lima Reis, indica o relator. Eu reservo. Reservou para si. Envio a prestação de contas também para a Comissão de Finanças e Orçamento, qual seu presidente, Eliandro Antônio de Aguiar. Nobre vereador Rubens Nésio. Indicada a relatoria ao vereador Rubens Nésio de Carvalho. Solicito a leitura do ofício 017/2015, apresentado pela Prefeitura Municipal, que nos envia o projeto de lei 02/2015 em sua justificativa. Excelentíssimo senhor Alexandre de Almeida Paiva, o município de Rio Preto, neste ato representado pelo seu prefeito municipal, senhor Agostinho Ribeiro de Paiva, vem respeitosamente à presença dos novos edis encaminhar os seguintes projetos de lei. Projeto de lei número 2. Altera o artigo 8º, anexo 3º, tabela de vencimento CC07 e CC08 da Lei número 1364 de 2013, que altera e consolida o quadro de pessoal constante na Lei Municipal número 1154 de 2006 e respectivas alterações, criando a Secretaria de Divisão de Cargos de Provimento em Comissão. Sem mais para o momento, ao ensejo, renova o protesto de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Agostinho Ribeiro de Paiva. Este projeto de lei estará sendo encaminhado também às comissões. Comissão Legislação, Justiça e Redação, vereador, vice-presidente. Vereador Paulo. Vereador Paulo Machado, relator. Comissão e Finanças, senhor presidente. Reservo a minha. Reservada para a relatoria, vereador Eliando. Neste instante, eu passo a palavra livre ao senhor Nilvan, ao qual terá 5 minutos para utilizar a palavra. Por gentileza, Nilvan, eu queria que o senhor utilizasse nosso púlpito por causa da gravação, por gentileza, fazendo um favor. Te agradeço, muito obrigado. Boa noite, presidente. Boa noite, demais vereadores. Boa noite, assistência. O motivo da minha presença aqui é por coincidência, em relação ao assunto, em relação ao requerimento do vereador Léo Reis. Que a gente tem sido procurado, né, por representarmos a imprensa local, através do jornal aqui, por alguns alunos que não estão recebendo o passe a que tem direito pela uma lei aprovada aqui nesta casa. São cerca de 12 alunos que hoje estão estudando, pagando passagem do próprio bolso, quando existe uma lei que favorece a esses alunos. E fazendo contato com a empresa de ônibus,
A empresa nos informou que hoje eles não têm mais o passe em papel, né? Hoje o passe é cartão magnético. Então, mas isso nada impede que a prefeitura forneça os passes aos alunos. Pode até existir um pouco mais de dificuldade na confecção dos cartões, mas nada que impeça a prefeitura de cumprir uma lei que foi aprovada por esta casa. Então, como o vereador Léo fez um requerimento, eu espero que o prefeito responda a contento, né? E a questão do transporte, o vereador Léo, dos alunos que fazem o curso à noite, por coincidência, ontem eu estava próximo à rodoviária quando os alunos não embarcaram. Já vi uma queixa de alguns alunos que o micro-ônibus estava carregando pessoas em excesso. E ontem os alunos não entraram dentro do micro-ônibus exatamente por excesso. E mais tarde chegou uma Kombi, uns 20 minutos depois, chegou uma Kombi da prefeitura que levou mais um pouco dos alunos. Ainda assim, 2 alunos preferiram não ir, né, sem uma acomodação adequada. Então, como existe uma lei, eu achei por bem trazer essa solicitação aos vereadores. Nós sabemos que os vereadores já estão empenhados nessa questão, né, mas viemos aqui reforçar essa reivindicação. E eu queria, presidente, se me fosse permitido, hoje eu estava ouvindo um anúncio sobre a iluminação pública, né? Achei muito interessante. Eu já tinha conversado com o Ronaldo, prefeito de Olaria, semana passada, que município que eu estive visitando, estive lá com o prefeito, sobre essa questão do telefone 0800. É só uma sugestão, porque se eu, como cidadão comum, ligo para esse consórcio, né, que está responsável pela iluminação, se eu ligo para substituir uma lâmpada, o Leandro que trabalhou nesse setor, acho mais difícil. Agora, se a prefeitura encarregasse um funcionário de pegar um automóvel e, à noite, fazer esse levantamento e ligasse, porque eu entendo, o vereador Gilmar, que eu ligando, a empresa não vai deslocar um funcionário, um caminhão para fazer uma substituição. Agora, acho que se a prefeitura fizesse esse levantamento e um funcionário ligasse, falando todos os pontos que estão com as lâmpadas queimadas, eu acho que seria mais ágil, entendeu? Teria uma sugestão, não sei, o Leandro, talvez, que é da área, pode falar sobre isso depois. São esses 2 assuntos que eu queria falar aqui e agradecer pela oportunidade. Muito obrigado, senhor Nilvan. Com certeza essa casa estará tomando providências, inclusive já o requerimento já autoria do vereador Leonardo, aprovado por todos da casa, com relação aos estudantes. E com relação ao 0800, sempre são ideias que o senhor traz aqui construtivas para essa casa, devem ser avaliadas, levaremos ela ao conhecimento do Executivo. Senhores vereadores, nós chegamos agora a um ponto que é o da palavra livre aos senhores. Na última reunião, nós tivemos, eu não quis entrar nesse mérito porque já está muito em cima, não tinha avisado, então hoje nós vamos também nortear o tempo dos senhores. Eu pediria que, de acordo com o regimento interno, no artigo 180, e seus incisos, menciona o tempo de fala de 2 a 4 minutos, dependendo do grande expediente como do médio expediente. Eu queria, por gentileza, se os senhores pudessem, sempre, em síntese, a fala dos senhores transmitissem à população em 6 minutos. Estou dando 5 minutos
os senhores falarem, e mais um para as conclusões finais da fala. É claro que a gente vai respeitar a fala. Hoje eu estou pedindo aos senhores, não tenho a casa repleta com todos os meus pares, mas que nós comecemos a dar uma diminuída na nossa fala. Sei que alguns assuntos serão de extrema importância e eu, com certeza, não deixarei que os senhores percam este momento, que é o momento de expor as ideias de vocês, que a fala é aonde que o povo reconhece a representatividade em cada um de nós. Mas eu pediria que nós pudéssemos ser mais sucintos, síntese, bem simples. Então, hoje, a partir de hoje, eu começo dando 5 minutos, mais um para a conclusão, tá? E assim a gente vai aos poucos acertando, tá? Fico muito agradecido a todos vocês pela compreensão. Vereador Leonardo, palavra é sua. Senhor presidente, primeira coisa, esse comunicado de Vossa Excelência, nós podemos até, acho que até com mais propriedade, discutirmos isso na reunião interna posteriormente para chegarmos num ponto comum, até com alteração do regimento, se necessário. Em outras oportunidades, nós já tivemos, assim, porque eu vejo que em 5 minutos, para 15 em 15 dias, a gente externar a voz dos nossos eleitores e demais cidadãos, obrigado, as cobranças e elogios e críticas à situação que vive a cidade, acaba sendo muito pouco, a meu ver. Obviamente, Vossa Excelência coordena essa casa e está até dando um tempo maior do que o previsto no regimento, que já está defasado, acredito eu. Mas isso a gente pode, sem dúvida, chegar num ponto comum e, se necessário, alterar o regimento interno através de lei. Então, nós temos que lutar por isso, mas antes de tecer qualquer comentário mais direto, nós precisamos das respostas ao requerimento, sob pena de alegarmos alguma coisa que não seja verídica. Então, é mais prudente a gente aguardar. Outra coisa, outro ponto, senhor presidente, em relação ao parecer, foi um requerimento meu, meados do ano passado, sobre os quebra-molas, que na época nós estávamos vendo que os quebra-molas construídos, se eu não me engano, há 3 anos, né? 3 anos atrás, pouco menos, eles estavam já todos quebrados, com ferragem aparecendo, etc, etc. Então, nós solicitamos um requerimento para saber quem tinha feito, se tinha responsabilidade em relação à execução das obras e saber o que o município poderia fazer, a Câmara poderia fazer para procurar um ressarcimento aos cofres públicos dessa empresa. No caso, a ideia era essa, pois a obra foi, há quem diga que mal executada, porque não é de agora, né? Tem 3 anos agora, mas o requerimento tem quase 1 ano. Então, em menos de 2 anos, os quebra-molas estavam todos quebrados, isso aí para quem quiser ver. Hoje ainda tem muitos quebrados. Então, essa era a ideia. Só que pelo o parecer que hoje eu leio rapidamente aqui, quando o nosso assessor estava fazendo a leitura, existem também outros assuntos levantados, como a falta de prestação de contas de conserto, né, de vias públicas, né, os paralelepípedos, etc. Então, nós temos que avaliar para saber a medida, vamos ler com carinho, vamos ler com atenção, confirmar a legislação para saber o que pode ser feito para que os cofres, o dinheiro público seja respeitado, no caso aí. Em relação à prestação de contas, a gente vai tecer comentários nas próximas reuniões aí que vão dizer mais sobre o tema, inclusive aguardando a prestação de contas anual que o Executivo deve enviar para essa casa até dia 30 do mês que vem. Então, com essa prestação,
apesar de que hoje a gente vê que as prestações de contas enviadas aos tribunais de contas não são, entre aspas, não são as prestações reais, né? São as que contabilmente aceitas, né? Mas infelizmente as fiscalizações, o poder de fiscalização do Tribunal de Contas e de outros é um poder limitado, então a gente acaba ficando refém desses relatórios aí pré-executados. Mais um assunto em relação ao carnaval, foi, como diz, foi tema de um informativo aí na cidade, um informativo que gerou alguma polêmica, com alguns elogios, outras críticas. Era isso que a intenção principal era essa, de trazer a discussão, né, o problema, a discussão, ou as soluções, melhor dizendo. Nós acho que conseguimos, a princípio, a população falou, só que infelizmente, como sempre acontece, a população esquece rápido, né, dos problemas, das situações, mesmo porque tem os seus próprios problemas, e daqui uns dias tem outro carnaval aí e nada se discutiu de novo. Então a gente espera, já foi tema de requerimento, eu acho até incoerente reiterar o requerimento está lá na mesa do prefeito, então ele pode trazer essa discussão, né? Porque nós sabemos aí, esse carnaval, por exemplo, nós ouvimos muitas críticas, ouvimos também elogios em pontos específicos, mas nós temos aí vários comerciantes reclamando, nós temos aí várias pessoas que colocaram barraca reclamando. Banheiro é outra coisa que houve muita reclamação. A gente sabe que, muito provavelmente, as pessoas querem também uma facilidade que é difícil de se prestar num carnaval cheio, né? Mas eu acho que é mais fácil chegar a um ponto comum de anseio do cidadão e o que a prefeitura oferece do que foi feito esse ano em relação a banheiros. E os blocos, eu vejo que é um tema também de muita importância, porque os blocos do município são talvez o que segura o carnaval do município, o que diferencia o carnaval de Rio Preto de outros carnavais aí do mesmo porte. Porque a gente fala, Rio Preto é um carnaval grande e tal, mas se nós formos frios e imaginarmos um carnaval, nós temos aí em várias cidades da região carnavais do tamanho do Rio Preto. Obviamente nós temos que defender, valorizar e divulgar o nosso. Mas nós temos que, eu acho que pensar o carnaval com mais responsabilidade, com menos partidarismo, com menos assim. As pessoas acham que a gente está criticando a prefeitura, não. Eu só vejo que a prefeitura perdeu uma excelente oportunidade de dividir com a população as responsabilidades, mas isso eu ainda não sou prefeito, então isso aí eu não posso obrigar o prefeito a tentar ouvir a população. Eu acho que era o melhor caminho. E em relação também aos blocos aí de bairros, de escola de samba, nós vimos que muitas pessoas vivem para isso durante o ano, as associações de bairro e tudo, e não tiveram auxílio, não saíram praticamente, exceto a Atalaia que saiu uma parte da sua composição. Então isso também teria que ser conversado a partir de agora, não é esperar dezembro para chegar e conversar sobre carnaval. Mas isso é um planejamento que a gente não vê no município há muitos anos e continua não vendo. E, infelizmente, isso é muito ruim para a cidade. Uma cidade que não planeja os seus futuros, que não sabe o que quer à frente, ela não chega a lugar nenhum, ela anda para trás, e é o que está acontecendo com o Rio Preto. Eu me reservo a futuros comentários, senhor presidente. Pois não, vereador, com certeza suas palavras são a voz de parte da população rio-pretana. Aproveito para endossar a questão da segurança, realmente temos que rever, inclusive, com relação a crianças e às drogas no nosso município. Passo a palavra, então, ao vereador Gilmar. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores, assistentes. Vereador Gilmar, gentileza, eu
dei os 10 minutos para o vereador Leonardo. Você também tem os mesmos. Não, senhor presidente. Eu até nem ia fazer o uso da palavra, mas eu me senti na obrigação de fazer hoje o uso da palavra bem rapidamente. Mas primeiro, como disse o vereador Léo Reis, eu quero falar do carnaval. Pelo número reduzido de pessoas que vieram passar o carnaval em Rio Preto, eu acho que uma parte da população ficou mais tranquilo, ficou um carnaval mais tranquilo, não tinha aquele tumulto de carro de som, essa parte aí funcionou bem melhor. Uma coisa que deixou a desejar foi a questão de não ter ajudado as escolas de samba de Rio Preto. O Bloco do Morro dos Pintos deixou de sair, o Bloco da Atalaia deixou de sair, saiu só com a bateria, a Safira deixou de sair, enfim, isso aí foi uma falta muito grande, porque os mais jovens, hoje eles saem de casa às 11 horas, 11h30, são atendidos pela banda que vem para o palco. E os mais velhos, né, que gostam de ficar na praça para esperar o Bloco da Atalaia, o Bloco da Safira, infelizmente eles ficaram impedidos de participar dessa maneira do Carnaval de Rio Preto. Mas eu tenho certeza que, com o tempo, a gente vai avaliando esse Carnaval aí e vai vendo se consegue fazer dele o melhor, outra vez, da região. E eu não poderia deixar de falar também com questão do relatório do vereador Léo, do requerimento do vereador Léo Reis com relação aos quebra-molas. Na época eu participei do governo e me lembro desses quebra-molas muito bem, que foi uma exigência muito grande da população, inclusive do nosso pároco ali, que tinham 2 quebra-molas para ser feito ali na Rua da Safira. Ele pediu que transferisse eles aqui para trás da igreja, né, que fazia muita falta ali. O senhor Murilo está aqui, foi perto da casa dele, né, tem 12 quebra-molas aí, alguns já bem danificados e outros em perfeito estado, como por exemplo os lá da Praça do Divino, que ainda está em bom estado. Mas isso é questão que a gente tem que ver, tem que apurar, tem que levantar, que se a empresa dever isso aí, ela tem que vir e fazer um reparo nisso aí e ver o que é possível fazer. E faltou uma indicação quando eu pedi a reforma do calçamento e limpeza nas ruas da cidade. Talvez seja um esquecimento ou falta de tempo, né? E uma outra coisinha que também eu fui abordado por um morador de São Luís, funcionário lá da escola, que pediu que conseguisse arrumar uma tela para fechar o pátio da escola, que a presença de animais dentro do pátio e sujando lá o quintal. E então eu deixei esse pedido. E é só isso aí. Muito obrigado. Senhor presidente, só para fazer uma correção, doutor Alexei, jurídico da nossa casa, não foi um relatório, foi um parecer. Vereador Rubens Nésio, a sua indicação está sendo registrada em áudio, em ata, e será também transcrita essa indicação com relação à capina e ao reforma de calçamento. Tá bom? Passo então a palavra ao vereador Eliando. Boa noite, senhor presidente, senhor vice, nosso amigo Paulo Ferreira, demais vereadores, assistência. Parabéns pelo requerimento dos passes, dos ônibus. Aliás, tem que estar sempre atento às condições desses veículos realmente. Eu mesmo já abordei um carro da saúde e foi imediatamente substituído os pneus, estava em estado precário, aí 1 ano atrás, 7 meses atrás. Vereador Gilmar, os nossos quebra-molas realmente, o senhor está certo, por efeitos, mas não estão em bom estado. No estado estão só os que têm pouco trânsito. E acho que quem teria que ter feito esse requerimento e buscado a área jurídica teria que ser do executivo, porque assim que ele assumiu, já assumiu com problema os quebra-molas. Me lembro muito bem que assim que esses quebra-molas foram feitos, em frente à casa do doutor Anderson, de imediato voltou para reformar, e eles estão aí. Quer dizer, temos que realmente averiguar isso aí, mas talvez não seria a casa que teria que estar atrás disso aí, sim o executivo.
O esgoto da Safira, vereador, me atenderam lá na véspera do carnaval, depois de 5 dias, só que esqueceram de corrigir o calçamento. O buraco está lá, trazendo risco. Inclusive, teve uma senhora que acabou caindo lá, vizinha, de frente. Está aberto. Também no Jair da Safira, o Jair da padaria, abriram essa semana lá um buraco, semana passada, para corrigir água lá, vazamento de água. Também esqueceram de corrigir o calçamento, o buraco ficou aberto. Quer dizer, conserta-se um problema e leva um maior. Praça da Amizade. Tem que parabenizar aqui, buraco do sapo para nós sempre, né? Temos que parabenizar aí o Wallace, morador de lá, que saiu também na frente aí, mandando aí vídeo para rede integração, e já aproveito o assunto da integração para que essa casa mande a rede TV integração, né? Um ofício para que venha sanar o defeito do aparelho na torre, porque muitos fazem uso dessa televisão ainda, inclusive está sendo agora, com certeza vai ser um canal de informação para nós, que o Wallace disparou isso aí, pedindo lá poda de bambu, a TV Integração colocou no ar, a Secretaria de Obras garantiu que no outro dia estaria sanado os bambus e não foram sanados, as árvores estão lá. Então, parabéns ao Wallace aí, e temos, cidadãos, de fazer realmente isso aí, divulgar e achar o melhor recurso, porque nós, vereadores, realmente pedimos, mas a população tem que estar também aplicando seus recursos. Parabéns aí aos moradores lá da Buraco do Sapo. Lá está sendo corrigido hoje um grande erosão lá, depois daquela chuva, já é alguma coisa. Inclusive na rede panorâmica, na rede de integração, eu sempre falo panorâmica, quem está lá hoje é uma Santa Bárbara, uma barbarense, filha se não me engano, do Walter, ela que gerencia hoje a Fernanda. Nós temos aí o prazer, esteve aqui dando palestra no nosso colégio, estudou aqui em Rio Preto. Então, nós temos aí uma ligação muito grande com a TV Integração agora, com a Barbarense lá na frente, gerenciando toda a rede de integração, que é chamada assim hoje. Também no Cavaco, já foi feito requerimento aqui, inclusive nós colocamos a gravidade aí, que é aquelas árvores, em toda a extensão do Cavaco, com mais atenção aí, até risco, lá em frente ao Bar do Gringo, que não se vê mais cabos de energia elétrica, só árvores. Então, nós estamos aí correndo um grande risco. Vamos lá, tem uns pedidinhos aqui só. Limpeza da Safira. Foi feita a rua principal, antes do carnaval, e continua aí as adjacentes sem Wilson Rosa, João Batista, lá no João da Lila, né? Beco lá do Tomé, Vander Rosa, Wilson Rosa, e todas as outras do campo. Isso está acontecendo constantemente. Nós estamos com a mãe do Zé Alexandre, tia da Natália, já internada há 10 dias hoje. Agora há pouco nós conseguimos aí, com muito empenho de muitas pessoas, Padre Flávio, assessoria da Margarida Salomão, e muitos outros, conseguimos tirá-la daquele sofrimento que está lá colocada na UPA de São Pedro, esperando uma vaga para ser internada, para depois cair no CTI, que é o lugar que ela já tinha que estar há 10 dias. Então, eu pediria que a presidência fizesse aí um ofício ao secretário de saúde, para que tivesse uma pessoa da área de saúde, ou mesmo da área social, para acompanhar esses casos graves. Indiferente que é a mãe do Zé Alexandre, é fulano ou beltrano, mas saiu daqui, caiu em situação de urgência, de emergência, que a pessoa já sofre, o doente sofre, a família sofre, e aí ficar jogada lá sem sequer saber que se foi conseguida a vaga ou não, e nós temos que mendigar, correr atrás, sabemos que a saúde está doente. Hoje tem em torno de 100 pedidos judiciais em Juiz de Fora, acabei de saber agora pela assessoria da Margarida, mandados judiciais para que seja internado, mas nós temos também que fazer a mesma coisa, empenhar.
Agora, nós vereadores temos obrigação, sim, eu empenhei, todos vocês vão empenhar, eu liguei para o senhor de madrugada, mas eu acho que isso aí ainda é a área de saúde ou da área social. Pois não, vereador? Uma parte, vereador. Pois não. Vossa Excelência está coberto de razão, porque só um parênteses, porque nós sabemos da dificuldade da saúde no país inteiro, né? Vários debates aqui nessa casa, tanto em nível federal como em nível estadual, não é diferente em nível municipal. A saúde, apesar de eu considerar o sistema SUS ainda um dos maiores e mais completos, com todos os defeitos do mundo, mas ainda estamos muito aquém do que a população necessita de verdade. Agora, nós não podemos também justificar as nossas falhas dando a responsabilidade aos governos que estão mais distantes, como estadual e federal, né? Como o senhor está falando, a prefeitura tem as suas responsabilidades e deve assumi-las. E, inclusive, eu sinceramente, pelo que nós sabemos aí pela rua, o secretário de saúde está de licença, não é isso? Não sei. Pelo que a gente sabe. Não sei se já voltou, mas é uma coisa impressionante. Assim, é uma falta de interesse em relação ao bem-estar da população, num nível, em qualquer nível. Chega de exame, chega de consulta e principalmente de internações de urgência. Então, eu sinceramente, eu acho que ele devia ter aproveitado a licença para sair de uma vez que ninguém sentiu a falta dele. Pois bem, então, gente, eu acho que esse assunto é muito sério. Nós sofremos porque a nossa cidade é muito pequena, nós conhecemos a todos. E o vereador Gilmar já uma vez me ligou, socorre lá o irmão de Teodorinho, eu corri isso, mas fazer o quê? Hoje disponibilizei táxi, mandei, mas não, nós vamos chegar a um ponto, e o paciente? E o sangue? Bom, é difícil. Senhor presidente, o senhor já esteve lá, junto com os Correios, trabalhando lá, prestando grande serviço. Os Correios de Rio Preto já foi alvo aí de audiência pública, e os Correios de Rio Preto está em situação precária. Todas as correspondências de janeiro para cá, todas chegando atrasadas, não estão sendo entregues, quando entreguem atrasadas. Procurei lá a gerência dos Correios aqui, ela me falou que o problema é lá na distribuição. Fui procurado pelo senhor Paulo Machado, que pediu que a mesa mandasse ofício aí a direção, a supervisão, a presidência dos Correios, porque ele recebeu, acho que 10 ou 12 revistas da Veja. E a todos os presentes nesta casa. Eu agradeço, senhor presidente, suas palavras. Ontem foi o dia do meu aniversário, passei lá na minha casa, tranquilo. Eu gostaria de fazer um comentário sobre o que o vereador Eliandro disse, quando fala dos Correios. Todos nós aqui já tivemos a oportunidade de ler, às vezes quando você está lendo um livro, conta histórias, tempos antigos, como era a eficiência dos Correios. Em épocas muito mais difíceis, faziam questão de entregar as correspondências até nas regiões mais distantes, na zona rural. Era o orgulho dos Correios. E hoje, com toda a facilidade que tem, o funcionamento não condiz com os nossos tempos, né? Outro assunto que eu queria só comentar também é que essa estrada para Juiz de Fora, saiu para Juiz de Fora, no governo passado aí, desde quando fez o asfaltamento, teve uma conservação boa, as margens sendo roçadas de tempos em tempos. Mas já no final do governo passado aí, governos do Estado, ela foi deixar de fazer essa manutenção.
Então, eu gostaria assim, só de fazer assim, uma colocação assim, dizendo que torço assim, para que o novo governo do Estado faça esse trabalho de conservação da estrada, de limpeza das margens. Ainda está com nem 2 meses de governo, então não podemos cobrar nada, mas mais para frente, se não tiver esse serviço, a gente pode, pretende fazer indicação ao nosso executivo, né, para interceder, porque observa quem passa na estrada para observar que tem várias placas, né, que estão no mato, já você não consegue nem ver a placa. Vereador Paulo Machado, você me dá uma parte? Pois não. Pois não. Muito obrigado. Nós, quando na frente da casa, nós enviamos aí um ofício no início de 2014 e eles nos informaram que o consórcio, a empresa, se não me engano, a Ápia, tinha se encerrado aí o contrato que nós fizemos pela casa. Insistimos mais com 2 ofícios e prometeram para nós que faria a poda, se eu não me engano, a casa pode dar uma olhada que tem ofício aí do DR, seria em maio de 2014. Depois passou para agosto. E em setembro, setembro eu cobrei de novo e veio a resposta que o Estado estava entrando em contenção de despesa, que não faria mais, até a posse do novo governo. Então, nós estamos realmente há 1 ano de Santa Bárbara para cá sem roçar. Obrigado. Exatamente isso. Lá no final do governo passado foi abandonado esse serviço. E esperamos que agora, porque eu também suponho que seja assim, uma firma é contratada para fazer durante o ano todo, ou os 4 anos, não sei, né? Logicamente ainda não teve tempo para que fosse feito esse trabalho. Até não sei se o vereador do partido do governador, acho que não, porque aí é uma política bem maior, né, lá. Mas esperamos que ele olhe esta questão das estradas, né, não só a nossa, mas a nossa está incluída nesse contexto de ser conservada. Pois não. O senhor está coberto de razão, vereador Paulo, e não obstante, como alegado pelo senhor, da exiguidade de tempo ainda, né, de 2 meses, mas eu vejo que a população também não pode ser a culpada do negócio, ficar com o débito, né? Nós temos que, mesmo com 2 meses de governo, nós temos que, sem dúvida, procurar atender o mais rápido possível a população, porque é quem paga o imposto, quem tem direito de transitar numa estrada menos perigosa, digamos assim. Então nós vamos, vamos tentar entrar em contato lá para saber que pé que está a situação e a previsão de limpeza dessa estrada. Ok, vereador. Muito obrigado pela parte. É isso mesmo que a gente espera que aconteça aqui. Né, logicamente ainda não houve tempo para isso, mas esperamos que seja, porque é tão bom a estrada limpinha, né? Sempre conservado. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu tenho um requerimento de um ofício que eu esqueci de fazer. Sim. Me permite? Só um minutinho. Vereador Paulo Machado, mais uma vez, juntamente o vereador Leonardo, que faz parte da bancada do governo, parte dos trabalhadores no Estado. Nós dessa casa também vamos reforçar esse pedido, que é um pedido seu, é um pedido de todos os vereadores, foi um pedido do presidente da casa na época, Eliandro. Vamos reforçar esse pedido mais uma vez e frisando que foi feito vários ofícios, citando inclusive as numerações dos mesmos, para que se tome providências com relação à limpeza das margens de nossas estradas, nossa via. Vereador Leonardo, tem disposição, tem uso da palavra? Senhor presidente, eu queria
solicitar a expedição de ofício ao Executivo Municipal. Já foi tema também de várias discussões nossas, sobre a emenda parlamentar do deputado federal Miguel Correia, por intermédio do Carlos Magno, hoje assessor do governador do estado, para saber informações sobre a emenda. Eu tenho aqui o número da emenda, 236-5003, 236-50003. Essa emenda ela foi na data de agosto de 2013, e até hoje nós não tivemos nem a execução da obra, nem informações sobre em que pé está o projeto, se perdeu o dinheiro, se não perdeu, como é que está isso. Então a gente pede que seja oficiado lá para enviar informações com urgência a esta casa, porque de repente ainda há tempo da gente bater nas portas devidas para conseguir essa verba. Acredito que as questões políticas devem estar abaixo das questões de interesse do município. Com certeza. Então, isso vai ser um bem para o município. Então, a gente espera que essa obra seja realizada, a gente quer ajudar que essa obra seja realizada. E outra coisa, presidente, quero comunicar a Vossa Excelência, eu já era para ter comunicado na outra reunião, sobre, e só para constar em ata e formalmente, sobre, mais uma vez, vou exercer a liderança do bloco PT-PDT, como prevê o regimento, a gente tem que comunicar na primeira reunião, que não foi feito. Isso aí. E eu queria também informações do governo sobre quem está exercendo a liderança do governo, né? Até para a gente ter uma referência na casa para cobrança e solicitação de informações. Com certeza. Que até hoje parece que era Vossa Excelência nos 2 anos passados, no ano passado, e depois não temos ainda o... Era o vereador José Benedito. Depois mas, Então a gente solicita que seja informado. Com certeza. Realmente isso consta no nosso regimento interno. Cada partido tem que indicar o seu líder e até o vice-líder. Então eu peço aos nobres vereadores que para a próxima reunião já traga isso para que seja informado em plenário quem será o líder de cada bancada desta casa. Antes de dar fim a esta reunião, eu queria comunicar aos senhores que nós estamos tratando de um assunto com relação à comunicação desta casa com a população, e nós já estamos a caminho de um 0800 da Câmara Municipal, a qual será de muita serventia, muito valor, para que nós possamos ouvir o cidadão também, que não venha a essa casa, ou que talvez não encontre com nenhum de nós nas ruas. Ele terá a utilização desse telefone, esse telefone será disponibilizado. Quero informar os senhores que, dentro em breve, foi uma das realizações, quando aqui esteve presidente dessa casa, vereador Leonardo, o mural na praça. Ele irá voltar. A gente copia, eu não minto, a gente copia coisas que são boas. E isso era uma boa ação do vereador quando era presidente, de dar informação à população. Nós estamos em vídeo, YouTube, Facebook, site. As pessoas que têm o celular, o seu notebook, o seu computador, que tenham acesso, que é interagido com as redes sociais hoje em dia, consegue nos ver. Mas nós temos a parcela da população rio-pretana que não é interagida a esse meio de comunicação e muitas das vezes não tem o conhecimento e nem tem esse tipo de equipamento na sua casa para ter o acesso. Então, a Câmara vai estar colocando na praça todas as suas ações, prestação de contas, indicações dos vereadores, tá? Quero dizer aos senhores que eu estarei colocando a indicação dos vereadores, cada um dos senhores. Não sei se o mural vai conseguir abarcar todos vocês, porque vocês são em 8, né? A gente tem que arrumar espaço,
mas estaremos estudando um meio de colocar, nem que seja, informo os senhores, uma semana eu coloco de um vereador, na outra semana eu coloco outro, e assim sucessivamente, até todos, a população saber das indicações e do trabalho que os senhores fazem e dos demais fizeram. Pediria a todos vocês, que como presidente dessa casa é conhecedor dos senhores, mas não talvez daqueles que nos assistem ou daqueles que nos ouvem, que o presidente da casa é um mero condutor da reunião, então não pode fazer uso da palavra em temas específicos para abordar da nossa cidade. Queria pedir aos senhores autorização para que pudesse colocar as indicações do período do biênio 2013-2014, se não fosse de mau agrado de um dos vereadores, nós pudéssemos fazer esse tipo de publicação na praça. Agradeço mais uma vez a todos os participantes nessa reunião, assistência presente, extensionista, seu auxiliar. Mais uma vez, transmito, dia 24, aguardamos com maior prazer a sua prestação de contas. Emater serve de grande exemplo até para os nossos órgãos, todos os órgãos dessa cidade. Nós deveríamos cobrar até uma prestação de contas futuras à Santa Casa, ao Pai. O Executivo, por sua vez, tem que fazer essa prestação de contas para nós. Enfim, agradeço a presença de todos. Informamos que nossa próxima reunião será realizada no dia 10 de março, às 19 horas, nessa Casa Legislativa. Fiquem com Deus e muito obrigado.